Queridos, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Queridos, o tema da nossa mensagem nessa noite é um tema que é muito importante nós tratarmos. Nós vamos falar sobre acordo. Mas agora, explanando especificamente algumas questões que são fundamentais, para o casamento. Então nós vamos mexer com essa tônica hoje. E o tema da nossa mensagem é acordos de morte. O tema da mensagem é esse: acordos de morte. Eu quero mostrar nas Escrituras para você que existem acordos que nós, enquanto casais, podemos fazer e que são acordos de morte e não de vida. E o objetivo é trazer luz para que nós não façamos acordos de morte. Para que nós entremos num lugar de fazer acordo espiritual que vai trazer vida, que vai trazer graça, que vai trazer o favor de Deus sobre os nossos casamentos, sobre as nossas alianças. Mas para isso, nós vamos pautar então essa conversa em cima de Atos capítulo 5, versículo de 1 até o 11, que é a história de Ananias e Safira, que muitos de nós já conhecemos. Então diz assim as Escrituras: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Mentisse ao Espírito Santo. Reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Queridos, essa história é mesmo muito forte, muito forte. E essa história ela está relatando com clareza, um contexto em que um homem e uma mulher fazem um acordo de morte, não sabendo que o acordo que eles fizeram entre eles traria tamanho prejuízo para as suas próprias vidas. Nós devemos lembrar que Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, toda a palavra de Deus é plenamente, queridos, aplicável em nossas vidas. Toda a palavra de Deus. E essa história, ela é plenamente aplicável para os nossos casamentos. E nós queremos tratar a respeito de algumas dessas coisas. Ou seja, há lições importantes nessa história de Ananias e Safira, uma história infelizmente triste, que nós podemos observar como um homem e uma mulher que não se comportam com sabedoria podem acabar atraindo sobre o seu casamento, sobre a sua vida, a sua família, um espírito de morte, um contexto de morte,
onde tudo começa a ficar paralisado, nada avança, começa a entrar uma série de situações no contexto familiar, e isso vai acarretando em prejuízos, em prejuízos, em prejuízos, porque pela falta de sabedoria, pela falta de temor, às vezes nós tomamos decisões e fazemos algumas coisas sem consultar ao Senhor, ou fazemos algumas coisas no oculto do nosso coração. Bem, a parte que me cabe é falar da importância do acordo. O que a Bíblia fala sobre o acordo? Olha só o que a Bíblia nos diz. Mateus capítulo 18, no versículo 19, diz assim: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. O que a palavra está a nos ensinar aqui? Que se um homem e uma mulher concordarem, entrarem em um acordo e buscarem ao Senhor em acordo, a garantia é que o Pai vai conceder, o Pai vai agir, porque Deus ama acordo, Deus ama unidade. Quando eu falo acordo, é andar em unidade de pensamento, de coração, de propósito, de caminhada, ou seja, eu e você decidimos viver isso dessa forma, buscar isso dessa forma, e nós nos achegamos diante de Deus juntos em acordo para orar, para clamar, para pedir, para invocar o nome dele, e a palavra nos garante que quando nós andamos em acordo, homem e mulher, Deus vai nos fazer ser bem-sucedidos. Então a Bíblia fala que é importante o acordo, porque o acordo atrai o favor de Deus sobre o casal, sobre a casa. Por outro lado, nós temos um ensino em Amós capítulo 3, versículo 3, a respeito do que a Bíblia fala de acordo. Ele diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Ou seja, quando um casal não entra em acordo, é como se cada um puxasse um lado de uma corda. Então começa a haver ali uma disputa entre o homem, entre a mulher, a respeito de alguma demanda, e a mulher exerce uma influência para o lado de cá, o homem quer exercer uma influência para o lado de cá, e isso não vai dar certo. Vai chegar uma hora que vai romper. Vai romper. Ou alguém que é mais forte no relacionamento vai dominar, e esse alguém que é mais forte no relacionamento vai dominar, ele vai sufocar a outra pessoa. Então a gente precisa entender que o acordo é algo importante sobre o aspecto dos princípios da palavra do Senhor. Também, Safonias, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. O que o Senhor está falando que vai dar? Darei lábios puros. Porque o acordo, ele se inicia pela comunicação. Uma comunicação bíblica, uma comunicação certa, correta, uma comunicação que fala para o coração do outro, uma comunicação que o outro recebe. Uma comunicação errada não vai trazer acordo para dentro da casa. Não vai trazer acordo para dentro do relacionamento. Não é a imposição, não é uma postura austera ou uma postura intimidadora que vai produzir o acordo e uma caminhada saudável entre o marido e uma mulher. O que vai produzir uma caminhada saudável entre homem e mulher é uma comunicação assertiva, correta e bíblica. Porque mesmo que um cônjuge não concorde com aquilo que você está dizendo, se for bíblico, não interessa, ele vai ter que aceitar, porque a Bíblia está a dizer que aquilo é bíblico, então ele vai ter que se quebrantar pelo princípio bíblico para andar segundo aquilo que está sendo trazido para se viver juntos. Quando a Bíblia entra para dentro do relacionamento, a Bíblia vai ter razão. Não interessa de qual lado vem o pedido, não interessa se vem do homem, não interessa se vem da mulher. Não é uma disputa de autoridade. É justamente queremos atrair a vontade de Deus e não distanciar Deus de nós.
Então, nós precisamos, e a palavra do Senhor fala que darei lábios puros aos povos. A nossa comunicação, ela precisa ser assertiva, correta, para que então um acordo entre o casal a respeito de qualquer demanda da vida se estabeleça. É muito importante. Então, o que a Bíblia fala de acordo? Todas essas verdades. Ou seja, andar em acordo como casal atrai o favor de Deus e nos livrará do distanciamento do casal. Porque, irmãos, quando não há acordo entre o casal algumas coisas, o distanciamento começa a governar o casamento. Começa a governar. Por quê? Porque quando vai tomar uma decisão a respeito de uma coisa, quando volta naquele assunto, ou o homem não quer, ou a mulher não quer falar daquilo, então esse distanciamento começa a acontecer. Começa a acontecer. Começa a acontecer. E aí depois, a Les vai falar sobre isso, não quer entrar nesse tema, pode acontecer de entrar o acordo de morte. Que daí são acordos que vai mexer com algumas decisões. A Les vai falar sobre isso, não quer entrar lá. Vamos lá. Por que devemos andar em acordo? Por que devemos andar em acordo? A gente sabe que atrai o favor de Deus. Agora vamos para a Bíblia e vamos entender o que a Bíblia fala, qual é, né, o resultado de se andar em acordo. Eclesiastes capítulo 4, 9, que foi o texto exatamente que o Daniel e a Simone falaram aqui, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Presta atenção. Tem melhor paga do seu trabalho. O que a Bíblia está nos dizer é que nós trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos. E quando nós estamos em acordo, quando nós entramos em acordo a respeito de qualquer demanda na vida, nós vamos ter uma melhor recompensa. Né? Uma melhor paga aqui é melhor recompensa. Nós vamos colher uma melhor bênção. Nós vamos colher um melhor favor, nós vamos colher uma melhor graça da parte de Deus, nós vamos colher abundantemente do que se nós estivéssemos querendo fazer algo só. E nós vamos entender ainda que a palavra do Senhor não fala sobre a questão de colher, mas olha que o versículo 10 também e o versículo 11 nos ensinam: porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Por isso que muitas vezes, quando não há acordo num casamento, o homem toma uma decisão unilateral, sem conversar, ou a mulher decide ser dura de coração também, não se submeter à autoridade do seu marido, e decide fazer as coisas como ela quer, e ela esquece de valorizar princípios ou ensinamentos da palavra, e não quer nem conversar com o marido. Quando a mulher cai, se fere por causa da insubmissão, ou de tentar conduzir as coisas segundo o que ela acha, como ela tem que conduzir, sem conversar com o marido, porque ela decidiu fazer daquele jeito, pronto, final, ela cai, ela está só. O marido não vai poder auxiliar ela no momento da fraqueza. Não vai poder auxiliar ela no momento da frustração. Porque ela vai colher, porque ela plantou aquilo. Do mesmo modo o marido. Se ele simplesmente toma decisões unilaterais, não constrói junto com a sua esposa, não pergunta, não avaliam junto os contextos, né? E toma uma decisão sem ter aquele acordo, se der ruim, sabe o que ele vai escutar da esposa? Eu te disse. Eu te falei. Você não me ouviu. Então, a gente tem que deixar de lado um pouco o nosso orgulho, homem e mulher. Não é só o homem que é orgulhoso, tem muita mulher orgulhosa. Não é só o homem que é machão, durão, tem muita mulher que também, às vezes, quer ser um homem dentro de casa. E aí ela quer puxar a rédea das decisões de algumas coisas da casa sem construir com o marido. Ou o marido quer tomar a rédea de algumas decisões da casa sem construir com a mulher. E aí não tem a melhor paga, não tem o melhor livramento, não tem o melhor cuidado, né? Não tem aquele apoio. Porque, amados, como casal, nós precisamos nos apoiar. Amém? Como casal, a gente precisa ser um time. A gente está jogando no mesmo time. A gente está jogando no mesmo time. A gente não é aquele filme lá, né? Do Will Smith, como é que é mesmo? Do Senhor e Senhora Smith. Né? A gente não está ali, não são dois. Né? Quem não assistiu, eu sugiro que você assista. Né? Às vezes eu tenho que assistir algumas coisas para perceber se lá no meio da história a gente não acaba nos comportando daquele jeito. Dois agentes secretos dentro do casamento,
né? Porque cada um tem os seus segredos, não abre o coração, o homem tem um segredinho dele aqui, a mulher tem um segredinho dela ali, né? Nada disso está no campo da ação de Deus, porque está às escondidas, e deixa eu dizer para vocês, irmãos, eu falo muito sobre isso. Tudo que está na treva, quem governa é Satanás. Tudo que está na luz, quem governa é Jesus. Se tem segredinhos no seu casamento, se você tem segredinho para o seu marido, e o marido, se tem segredinho para a sua esposa, pode saber que nessa escuridão, quem está operando é Satanás. E aí há um problema muito sério. Então nós precisamos entender que, por que nós devemos andar em acordo? Porque nós queremos bênção. Nós queremos ser abençoados, nós queremos prosperar, nós queremos alcançar os nossos sonhos, nós queremos alcançar os nossos projetos, nós queremos alcançar os nossos objetivos, então é importante andar em acordo. Vamos lá, um outro exemplo que eu gosto nas Escrituras. Vou citar, não vou entrar porque a leitura é grande. Gênesis 11, capítulo 1, versículo 7. Babel. A palavra do Senhor diz, no versículo 6 ele diz assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, ou língua. Aí ele diz assim, olha que interessante, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O Senhor reconhece que aquele povo estava tão juntos, como um bloco, né, como em acordo, fechado, na mesma comunicação, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que o Senhor reconhece e fala assim, ninguém vai parar esse povo. Só que, lógico, o que a palavra está a nos ensinar aqui, o poder que o acordo, o poder da unidade, o poder de andar junto, que pode gerar. Avanço, nada vai impedir, situação nenhuma vai pará-los, contexto nenhum vai atrasá-los. O Senhor está reconhecendo que quando um povo ou um casal se coloca nesse lugar, em acordo, em unidade, defendendo aquilo que acredita, buscando aquilo que acredita, junto, vai avançar. Nada vai parar. Então nós precisamos entender que quando nós andamos em acordo, prosperamos. Quando andamos em acordo, prosperamos. Quando andamos em desacordo, empobrecemos. Empobrecemos. Quando andamos em acordo, prosperamos. Quando andamos sem acordo, nós empobrecemos. E quando eu falo sobre isso, eu falo de tudo, irmão. Vai tocar finanças, vai tocar o emocional, vai tocar as relações familiares, vai começar a haver um esfriamento dentro das famílias e nós precisamos cuidar sobre isso. Ou seja, Ananias e Safira e o acordo de morte trouxe um prejuízo violento para a vida deles. Só que nós precisamos entender o porquê eles foram julgados daquela forma. E está muito claro nas Escrituras porque o julgamento veio. Percebam comigo, Atos capítulo 2. Aí eu preciso ler, não tem como. Versículo 42 a 47. Eu vou ler rapidamente e já vou passar para compartilhar. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e presta atenção nisso, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ananias e Safira fazia parte do grupo que estava debaixo de um mover de Deus na igreja no seu início. O texto nos relata que havia uma unidade na igreja. O texto nos relata que eles estavam em unidade, em acordo. Eles caminhavam juntos, eles tinham os mesmos desejos, os mesmos propósitos. Eles se moviam tudo do mesmo modo. A palavra do Senhor diz que eles consideravam que o que eles tinham não era somente deles, mas eles repartiam uns com os outros. Havia um movimento do céu na terra tocando a igreja. Não foi um movimento humano,
Não foi o pastor Pedro que levantou e falou assim, vamos vender as casas agora e vamos repartir para que ninguém tenha necessidade. Não foi o pastor Tiago, o pastor André, não foi o pastor Marcos, não foi nenhum daqueles pastores que trouxe a mensagem de andar em unidade. Quem trouxe a mensagem de andar em unidade, de mover daquela forma, foi quem? O Espírito Santo. Por quê? Quando eles são questionados, eles falam assim, não foi a homens que mentiste, mas foi ao Espírito Santo. O que Ananias e Safira estavam fazendo? O acordo de morte deles estava desfigurando, mudando, alterando, adulterando o que Deus estava fazendo na igreja de Cristo. Todo mundo estava repartindo, todos tinham o mesmo coração, todos tinham o mesmo propósito, todos estavam a andar juntos, todos estavam a praticar as mesmas coisas, mas eles decidiram o quê? Não fazer segundo o que o Espírito Santo estava movendo aquela igreja para fazer. E quando eles tiveram essa atitude, eles foram duramente criticados pelo apóstolo Pedro. Aí sim, o apóstolo Pedro falou, ei, vocês não perceberam que a igreja está crescendo? É mais ou menos assim, vamos trazer para os nossos dias. A igreja está crescendo. E no meio da igreja o Espírito Santo está dizendo, vamos aprender a repartir e ajudar uns aos outros. Vamos andar em unidade de propósito. Vamos ter só um só coração. Vamos repartir o pão de casa em casa. Vamos orar juntos. Vamos ter singeleza de coração. Vamos todos, como igreja de Cristo, que é um mover do Espírito Santo para a igreja naquele momento, vamos todos ser dirigidos pelo Espírito. Vamos todos permitir ser conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos todos nos mover da mesma modo, porque é o Espírito Santo que está nos pedindo. Não foi nenhum pastor que se levantou para pedir isso. Quem pediu foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está revelando essas verdades. É o Espírito Santo que está nos fazendo andar em unidade. É o Espírito Santo que está fazendo nos andar em acordo. É o Espírito Santo que está nos fazendo a semear um nas vidas dos outros. É o Espírito Santo que está fazendo nos amar uns aos outros. É o Espírito Santo que está agindo na igreja. E quando eles dizem assim, vocês não mentiram, homens. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês estão mexendo em algo que é uma obra do Espírito Santo. Vocês estão querendo alterar algo que é o Espírito Santo que é o responsável de fazer. Então, ao vender a sua propriedade e reter, porque o texto diz, reter, e a pergunta é, se vocês tivessem vendido, o dinheiro não era de vocês? Se vocês tivessem guardado, não era de vocês? Porque encheu o coração de vocês, Satanás, para vocês fazerem do modo como você... Alguém, o que o Pedro está dizendo, alguém lhes obrigou a vender a sua propriedade, vendia quem quisesse, ninguém era obrigado. O problema aqui é a hipocrisia desses dois. É a mentira na vida desses dois. Eles estavam sendo hipócritas, mentirosos, enganadores. Eles estavam mentindo, porque o texto diz, mentistes ao Espírito Santo. E como consequência daquele ato mentiroso, a morte chegou até eles. Ou seja, queridos, nós precisamos entender que Ananias e Safira, ao entrarem em acordo para ter uma atitude parcial em seus corações, feriram diretamente a pessoa do Espírito Santo. E nós devemos considerar, como eu estava a dizer, que foi o Espírito Santo que movia a igreja na cooperação e na ajuda mútua, não foi homem nenhum. Então, quando Pedro diz, mentiste ao Espírito Santo, o próprio Pedro, ele estava reconhecendo que aquele movimento não foi criado por um homem, mas por Deus através da ação do Espírito Santo. E nós precisamos entender que, irmãos, que as consequências de não discernirmos, presta atenção, as consequências de nós não discernirmos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, sabe, pode atrair morte para o nosso casamento, pode atrair morte para a nossa família, pode atrair morte para áreas da nossa vida. E nós precisamos entender que Deus não quer isso. O Senhor quer que nós sejamos abençoados. Mas nós precisamos entender que nós não somos competidores dentro de casa. Nós somos cooperadores um com o outro. A gente não está ali para ficar medindo força.
mas a gente está ali para cooperar um com o outro, para que a felicidade seja de ambos. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado, sua esposa, você está com sua esposa, se você não está com sua esposa, ou nem com sua esposa, profetiza assim, eu e a minha casa vamos ter felicidade. Agora você que está com a sua esposa diz assim, nós dois vamos ter felicidade, nós vamos ter felicidade. Porque nós vamos andar em acordo. Amém? Bom, a gente vai dar continuidade aqui, porque, na verdade, eu sei que às vezes a gente vem assim, né, para um culto de casais e a gente se diverte, né? No começo a gente se divertiu, mas realmente assim tem muitas coisas que a gente precisa colocar, porque o que mais eu acho que a gente quer é ver todo mundo bem, né? A gente não ter mais, algumas vezes, em gabinetes que a gente senta e conversa e fala, ai, porque a gente não concorda nisso, não concorda naquilo, não é verdade? Então, a gente precisa realmente falar sobre isso. Domingo eu falei um pouco sobre acordo, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre acordos entre casais, né? E eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui casaram, conheceram o seu cônjuge, o seu digníssimo, a sua digníssima, dentro da igreja? Quantos? Levanta a mão para mim. Alguns, mas é a minoria. Muito bem, obrigada. O que acontece? Mesmo quando a gente casa, dentro da igreja, que a gente conhece o nosso, né, o nosso companheiro, a nossa companheiro fica feio, né, o nosso cônjuge dentro da igreja, o inimigo, ele não quer que a gente viva isso que o Sandro acabou de ministrar. Ele não quer que a gente viva em acordo. Então, isso sempre vai ser algo que vem contra. Então, eu acredito que vocês que também casaram, conheceram, né, o seu marido, a sua esposa dentro da igreja, também podem falar para mim que já viveram isso, que já viveram momentos de desacordo, que já viveram momentos aonde nosso sentimento que prevalece é o nosso egoísmo. Não precisam concordar, nem fazer assim com a cabeça, nem cutucar o marido ou a esposa, mas eu sei que é. Então, a gente acaba vivendo isso. E a gente não pode se enganar que, simplesmente porque a gente é cristão, porque a gente vem na igreja, porque a gente acompanha as coisas, assim, a gente vai e está em tudo que tem na igreja, que, muitas vezes, nós não fazemos acordos de morte que podem nos trazer a morte silenciosamente. Muitas vezes nós fazemos esse tipo de acordo com a gente mesmo, dentro do nosso coração. E isso aí mina o casamento. É isso realmente que vai minando, né? Até eu falei, Sandra, acho que eu vou falar essa parte porque eu sou mais meiga no jeito de falar. Vamos ver se eu vou conseguir. Enfim, né? A mulher tem um jeitinho assim mais especial. Não, estou brincando. Mas, enfim, a gente acordou isso, né, amor? Esqueci que está gravando. Então, vamos lá. Exemplos de acordos de morte. Então, a gente precisa entender que há realmente acordos que a gente faz com a gente mesmo que ferem o nosso casamento e ferem esse princípio. Por quê? O casamento, nós já vimos aqui, foi uma instituição que foi criada por Deus. E se é algo que foi criado por Deus, Deus ama isso. E o que Deus quer ver é os casais felizes, não é? É ver os casais bem, vivendo com alegria, né? Tendo a alegria no lar que a gente já falou. Então, eu gostaria de ler lá em Efésios, capítulo 4, eu sei que a gente está aqui embasando, falando bastante versículo, mas é para vocês entenderem que o que nós estamos compartilhando com vocês não é algo da nossa cabeça. É algo que está na Bíblia. E é algo realmente que isso que tem que basar o nosso casamento, isso tem que ser o nosso fundamento. E isso que tem que ser a solução quando nós não chegamos num acordo. Quando o nosso temperamento, quando o nosso egoísmo não nos permite sentar e chegar no acordo, então vamos lá para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Né? Então, lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao 31, diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Então, muitas vezes a gente lê esses versículos e a gente fala, isso daqui é para os irmãos da igreja. Mas, na Bíblia diz que antes do Sandro ser meu marido, ele é o meu irmão em Cristo. Então, aqui está dizendo, tem que deixar realmente de lado a mentira. Falar a verdade, né? Não se deixar o sol se pôr contra a ira. E isso realmente é tão importante, aqui fala aqui, depois fala, né? Não deis lugar ao diabo. O que a Bíblia está dizendo? Se você não consegue resolver algo antes de dormir, você está dando lugar ao diabo. Então, nós precisamos realmente entender isso. E mais uma coisa, que aí eu quero complementar com o que diz lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 11 e 12. Que fala assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto é só referir vergonha. Aqui vejam bem, o Senhor está nos dando uma instrução. Está falando assim, não sejais cúmplices. E aqui eu acredito que entra muitas vezes esse acordo que nos traz morte. Porque, às vezes, nós entramos no casamento, a gente começa a ter algum desacordo, algum desentendimento, e agora nós vamos falar sobre alguns exemplos de acordo de morte. Às vezes, a gente entra no casamento, e aí a gente não tem vontade, nem ânimo para falar um para o outro algumas coisas, porque a gente não quer se chatear. Eu não tenho disposição para discutir. Eu não tenho disposição para falar. Só que aqui na Bíblia está dizendo que nós precisamos tomar cuidado em ser cúmplices com aquilo que não agrada o coração de Deus. Então, muitas vezes, nós acabamos por aceitar o comportamento do nosso cônjuge, porque o que nos move é a chateação e a vontade. Eu não quero conversar sobre isso agora. Eu estou tão cansado que hoje eu não quero falar. Eu não estou com vontade de falar agora. E, simplesmente, nós acabamos sendo cúmplices um do outro. Só que aqui também diz que quando nós somos cúmplices e nós negligenciamos o que está escrito na palavra de Deus, nós também vamos atrair para nós o prejuízo do que a outra pessoa está fazendo. Estão comigo? Estão entendendo? O prejuízo. Então, eu não posso deixar, se eu aqui me uni, casei com a pessoa que eu disse que eu amo, e eu estou vendo ele fazer algo que fere o Espírito Santo, que fere o que está escrito na palavra, eu não posso ser negligente e deixar com que ele continue no caminho errado. E aqui em Efésios 4, que a gente leu, fala sobre ira, sobre falar palavras torpes, tantas coisas que a gente precisa realmente corrigir, em amor e em carinho, para que nós não sejamos cúmplices com a má obra. Nós não fomos criados, nós não somos salvos pela obra, mas nós fomos, eu falei errado, nós não somos salvos pela obra, nós somos criados para a obra de Deus, para frutificar aquilo que nós aprendemos. Então, nós não podemos ser cúmplices de algo que não está de acordo com a Escritura. E isso inicia dentro da nossa casa, com o nosso marido, depois com os nossos filhos. Então, quando o casal não fala um para o outro,
o que decide fazer e resolve simplesmente tomar atitudes que são importantes para o bem-estar do casal. Fala assim, não, eu já fiz. Eu fui lá e eu decidi. Eu fiz. E isso nós estamos sendo cúmplices, e você concorda, e você não fala, olha, está errado, vamos sentar aqui, isso aí não devia ser feito. A gente está trazendo um acordo de morte. Outro exemplo de acordo de morte é quando a gente realmente não decide conversar sobre essas atitudes erradas. Simplesmente porque eu não quero ter chateação. Simplesmente porque hoje eu não estou tão com vontade, assim, a minha dia foi tão cansativa, as crianças ficaram acordadas até não sei quantas horas da manhã, e choraram, e depois eu tive que levantar cedo, e aí a gente discutiu, mas hoje eu não quero conversar sobre isso. Eu vou deixar passar. Gente, aqui a gente conversa aqui é realmente de coisas que a gente já escutou em atendimentos. Ah, passou uma semana, eu ainda não conversei com meu marido. Ah, passou um mês, eu ainda não conversei. Como assim ainda não conversou? Nós realmente precisamos entender que isso fere um princípio bíblico. Isso fere, isso são acordos realmente que podem trazer morte. Por quê? Quando a gente faz isso uma vez... Ah, então, hoje... Está ruim? Fica aqui, amor. Quando eu faço isso uma vez, falar, não, hoje eu estou tão cansada, não vou. Aí eu deixo uma semana passar. O próximo desentendimento que a gente for ter, vai ficar quanto tempo sem conversar? E isso pode gerar o quê dentro do casamento? Então, a gente realmente precisa entender, que foi uma das coisas que eu falei, e o Sandro falou aqui, nós não somos inimigos, nós jogamos no mesmo time. Nós estamos no mesmo lado. E se nós não entendermos de uma vez por todas que nós estamos no mesmo lado, e a gente não der a mão para o outro e falar, vamos lá, vamos enfrentar, não tem problema, vamos junto, porque junto a gente vai chegar onde a gente quer, e a gente ficar medindo força, porque, infelizmente, tem muito isso nos casais. Mede força. Ah, não, mas eu estou assim. Ah, não, mas olha, pastora, você já não ouviu isso? Olha, pastora, mas veja o tipo. Olha, veja bem, você não acha que eu estou certa? Como que eu vou falar? Ah, mas você está certa mesmo, viu? Fica brava mesmo. Fica uma semana sem conversar com o seu marido. Né? Mas calma que eu vou chegar nessa parte. Então, outra coisa, quando realmente a gente não estabelece uma comunicação aberta, né? Quando a gente realmente não consegue sentar e falar para o marido, para a esposa, aquilo que a gente realmente sente, né? Às vezes a gente fala em casa, a gente fala assim, tá, acontece alguma coisa, e fala assim, tá bom, então fala agora para mim o que você está sentindo de verdade, vai, coloca aí para fora, o que é? Ah, então tá, então a gente fala. Às vezes é bom de ouvir? Não, às vezes não é bom de ouvir. Mas a gente precisa colocar as coisas realmente para fora para que a gente não faça acordo de morte como Ananias e Safira fizeram. Para ele estava tudo bem. Para ele estava tudo bem tirar uma vantagem. E aí o que aconteceu? Morreram. Então, assim, eu falo, gente, às vezes a gente acha assim, que as coisas, a gente trata, isso aqui não dá nada. Né? Eu vou comprar lá um batom escondido do meu esposo e ele não vai saber. Gente, assim, sabe, eu não consigo perceber o porquê que alguns casais têm medo de ter conta conjunta. Se o meu dinheiro é dele e o dele é meu, se tudo que nós temos é em conjunto, por que eu vou ter medo de ter uma conta conjunta que chegue lá no telemóvel dele a mensagem do que eu estou a gastar, do que eu não estou? Então, realmente, nós precisamos entender isso, que nós não podemos ter isso. Tem que saber. E assim, sabe, às vezes a gente vai escutar um não. Eu sou filha única, para mim é bem difícil escutar não. Né? Porque eu nunca precisei escutar não, porque não tinha ninguém para dividir, então o que eu pedia estava bom. Mas eu aprendi aqui em casa, no casamento, o que é não dá agora. Tem horas que a gente fica, né, faz birra, ai, nossa, mas eu queria tanto. Sim, tem. Mas tem momentos que não dá. Irá existir momentos que vão dar. Assim como, às vezes, o Sandro chega para mim e fala, eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo. E a gente fala assim, mas olha, agora não dá, né? Semana passada mesmo você falou que a gente tinha que dar uma segurada. Então, então não dá, então vamos aguardar. Então, a gente realmente precisa estabelecer uma comunicação aberta. Quando nós não sentamos, sabe, e eu sempre costumo falar isso, que se você casou e você quer ter filho, você não espera você ter filho para você
entrar em acordo com o que a gente vai fazer. Porque criança, não sei, aqui nós temos várias mães, né? Aí eu quero perguntar, algum filho de vocês veio com manual de instrução? Veio? Não vem. Eles não vêm com manual de instrução. Então, nós devemos aprender aquilo que a gente já pode prever o que vai ser. Não é? Eu lembro assim, que quando os meus filhos tinham 6, 7 anos, eu comecei a ler livros sobre a pré-adolescência, sobre a adolescência. Porque, realmente, eu não posso esperar o filho chegar lá para eu ler sobre. Então, começa desde já, começa a ler, porque aí vocês podem sentar e concordar. Não é? Aquela coisa, a gente está aqui, a gente ainda está no namoro e tal. A gente nunca conversou sobre filho. Aí a gente casa, o marido chega e fala, você é mulher. Aí eu quero ter, assim, no máximo 2. Aí o marido chega e fala, eu quero ter 5 filhos. Por que vocês não conversaram isso antes? Para chegar num acordo. Né? Então, assim, a gente precisa entender que é isso, a criação dos filhos, a gente tem que sentar, a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar sobre isso, porque a hora que chegar, aí nós vamos ter uma batata quente na nossa mão, e você vai ter que dar um jeito de fazer aquilo, de passar, e aqui você vai ter que segurar a batata quente na mão. Então, e isso é tudo, não é? Você vai construir uma casa, senta antes e calcula aquilo que você vai fazer. E isso exatamente também são acordos realmente que a gente tem que conversar. Outro exemplo de acordo de morte é quando só um lado prevalece na relação. Sem antes que haja uma conversa, porque tem pessoas, né, que têm uma personalidade muito forte, que tem um temperamento mais forte que o outro dentro do casamento. E aí é aquela coisa, não, eu não quero saber, porque eu não vou fazer, porque é assim que eu quero. Aí a outra já está tão cansado, e aí já não tem acordo, um monte de coisa, e fala assim, então tá bom, pronto. Vai, prevaleça logo o que você quer. Não existe aquela frase, e eu vou falar aqui, né, que existe uma frase que fala assim, o que você prefere, ser feliz ou ter razão? Faça-me um favor. Isso não é palavra para cristão, não. Isso não é frase para gente crente, não. Isso não são crentes, não. Gente, isso não é. A gente precisa sentar e ser feliz junto. Não é questão de ter razão. É questão aquilo que a gente falou aqui, é o que a Bíblia fala. Se nós somos cristãos, somos pequenos cristos, nós temos que seguir o que a palavra fala. Nós temos que seguir o que a palavra fala, mesmo que doa, mesmo que seja complicado, mesmo que você fira o teu ego, que fira o teu caráter, que você vai embora, às vezes, falando assim, meu Deus, né? Ou que você vai dormir pensando, o que eu fiz? Então, a gente precisa realmente conversar sobre isso, né? E, como eu falei, nós não podemos ser cúmplices e o casal decidir fazer algo que fere os princípios de Deus. A gente não pode realmente ser cúmplice disso, a gente precisa sentar e a gente tem que chegar e falar. E, às vezes, eu só penso, eu acho, que tem marido que tem medo da mulher. Não, gente, é sério? Vocês riem, mas é verdade. Porque, às vezes, eu olho para uns maridos assim, e eu falo assim, gente, mas será que às vezes a gente conversa, eu falo assim, mas será que o fulano tem medo da reação da ciclana? Porque, assim, gente, não é possível isso. É uma coisa assim tão... Como assim não fala? E aqui algumas meninas já ouviram eu falar. Algumas meninas eu já falei assim, mas, tem marido em casa. O marido não está falando? Porque, assim, gente, nós temos que aprender a escutar o nosso marido, desde a roupa que a gente veste até o nosso comportamento. Porque ele vê, às vezes, da gente comportamentos que provavelmente os outros reprovam lá fora. E aí você pode falar, mas eu não estou nem aí com o que os outros falam de mim. Isso também não é verdade, porque se nós somos cristãos, a gente tem que refletir a imagem de Cristo. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com a imagem que a gente passa. E se o nosso marido chegou para você e falou alguma coisa, você tem que escutar, porque ele te ama. A mesma forma, eu falar para às vezes fala assim, olha, isso aí não é legal, o tipo de reação que você teve não foi legal. Não vou expor ele na frente dos outros, mas lá em casa a gente vai conversar. Isso aqui, olha, não foi legal. Por quê? Porque não fere só a mim, enquanto esposa. Fere aquilo que ele diz que ele carrega.
Então, nós precisamos, sim, tomar cuidado nesse tipo de relacionamento. Nós precisamos ajudar o outro a não fazer coisas que ferem princípios, não ser cúmplices do erro. E isso realmente é algo muito sério. Outra coisa, sabe, que traz acordo de morte é quando nós, casais, casados, não conversamos sobre intimidade. Não adianta, minhas queridas irmãs, sou mulher como vocês, mas não adianta você chegar para mim e falar assim, ai, nossa, eu estou com dor de cabeça, eu não me respeito. Gente, sério, na Bíblia diz que nós não devemos nos negar um ao outro, a não ser por mútuo consentimento. Acordo. Acordo. Tem que conversar sobre isso. Tem que conversar sobre o que eu gosto, sobre o que ele gosta, sobre o nosso limite, sobre o que não é. Gente, não adianta, a gente casou para ter intimidade. E outra, intimidade, relação sexual é algo que Deus preparou para quem é casado e que é para ser uma delícia, é para a gente desfrutar isso, é para a gente aproveitar. Gente, eu vou falar a verdade para vocês, né? Eu aqui que já tenho filho grande, aqui que posso falar, né? Que antes o Sandro falava assim, ai, vamos sair jantar fora junto. Eu falava, tá bom. Aí a gente sentava na mesa e eu ficava olhando o tempo inteiro para ver como que estavam os meninos lá, com a avó, com a tia, com as irmãs da igreja. E o Sandro falava assim, Leslie e tal. Gente, eu não conseguia relaxar. Eu não conseguia. Quantas vezes a gente ganhou viagem para ir para fora e tal, e eu ficava, ai, se os meninos estivessem aqui, ai, não sei o quê. Fiz várias vezes isso, várias vezes, né? Ai, olha, vamos anunciar. Não, nós não vamos, sem os meninos vão? Não vão. Não, então não vamos. Gente, aí um dia alguém falou para mim, não sei se não foi você, mas um dia alguém falou assim, mas você não fez isso com o seu pai, com a sua mãe? Eu falei, eu fiz, né? Tipo, vou sair, não estou nem aí com vocês em casa, né? Vou, quero ir. E aí, falou assim, então, vai chegar a sua vez que os seus filhos não vão estar nem aí com vocês. É verdade. Então, assim, gente, o casamento começa em 2 e termina em 2. E se a gente passar a vida preocupado com os meninos, como assim? É o quê? O que eu falei de errado? Tá certo? Aí, por exemplo, só que se a gente passa a vida não desfrutando da companhia um do outro, os filhos crescem, eles vão se apaixonar como nós nos apaixonamos, vão viver a sua vida. Quem aqui perguntou, paizinho, posso casar com fulano? Então, se você não quer, eu vou desistir. Gente, não é assim. Então, a gente precisa entender que nós precisamos ter intimidade, sim, um com o outro, e manter acesa a chama da paixão. Então, nenhuma criança... Olha, gente, eu posso dizer para vocês, nenhuma criança vai morrer de passar um final de semana lá com alguém, ou com a avó, alguém que você confie para você poder namorar. Isso é bom. Então, assim, às vezes o Sandro falava para mim, já vou terminar minha parte, às vezes o Sandro falava para mim, eu não vejo a hora dos meninos crescerem e terem a vida deles. E tal. Eu falava, meu Deus, que tipo de pai você é? Eu falava, como assim? Né? Eu falava, hoje eu estou nessa fase assim, por quê? Chegou algumas viagens que às vezes a gente ligava para eles e eu falava assim, ai, gente, eu queria tanto que vocês estivessem aqui, não é tão legal com vocês. Mãe, curte aí, mãe. Eu nem queria ir nisso daí, eu não vou. Falava assim, não, eu não quero ir, não. Falava, como assim? Não vou. Eu falava, gente, aí começou, sabe, a cair a ficha, que tipo assim, é verdade, eu preciso curtir o meu marido, porque no final da vida vai ficar só nós dois. Eles vão crescer, eles vão atrás dos sonhos deles, e é assim que tem que ser. E se nós não tivermos essa intimidade, porque a vida inteira eu fiquei preocupada com o que eles vão pensar, com o que vão fazer, meu Deus, não posso deixar isso, não posso deixar aquilo, e aí eu não crio essa intimidade com o meu marido, e quando o ninho fica vazio, o que vai ser? 2 estranhos dentro de casa. E hoje, chega uma altura na vida que eu falo assim, gente, que bom, né? Os meninos estão aí, cada um num canto, não precisa me preocupar com nada. Ai, que delícia, pronto. Vamos viajar? Vamos. Vamos o quê? Vamos, porque a gente precisa. Só que assim, o que também é bom?
Quando a gente não senta e não conversa sobre o que agrada cada um, também você aí não conversa, aí não adianta também pagar um hotel bom, bonito, né, com hidromassagem no quarto, e aí, né, você chega lá e, tipo assim, aí fica os dois. Ah, pois é. Aí a mulher, ai, não quero, né, não me toque. Ah, gente, sério, sabe? Então, assim, se está difícil, vou falar agora, não é? Se está difícil, ora, irmã. Ora e pede para Deus reacender o negócio. Se está muito difícil, vai num especialista para te ajudar aí. Vai lá tomar um negócio para ajudar. Gente, isso maca peruana é bom. E aqui é barato. Agora, gente, mas isso, vocês estão rindo, mas é verdade, gente. Existe coisa melhor que você ter um desentendimento. Vai lá, existe coisa melhor. Que aí você se desentende e tal, e não sei o quê, mas daqui a pouco vocês se entendem, se olham um para o outro e quer ficar junto. Abraça eu, amor. Quer ficar juntinho. E quer... Pronto. E quer ficar juntinho. E quer... Gente, é tão gostoso isso, né? É tão gostoso você criar isso, só que você só vai criar esse tipo de intimidade a hora que você se permitir viver isso. A hora que a gente não se permite viver isso, não dá. Então, se a gente precisa ter... Eu não vou falar mais, que está gravando. A gente precisa aprender a ter essa intimidade, sabe? E quando a gente não conversa sobre isso, nós estamos, sim, fazendo acordo de morte. Quando nós ficamos um mês, uma semana, mulher, escute o que eu falo. Se você está nesse ponto, por favor, busca ajuda. Homem, se você está nesse ponto, também não fala, vem, a gente ora. Homem, se você está com dificuldade. Agora, mulher, eu vou dizer uma coisa. O Sandro me mandou um vídeo esses dias. Não, vou contar. O Sandro me mandou um vídeo esses dias que eu dei muita risada. Era de uma senhora já. Meninas, isso é muito sério. Era de uma senhora. Tudo é sério que nós estamos falando. Era de uma senhora e ela pegou e falou assim: agora eu vim aqui, estou penteando meu cabelo, porque... Lindinho, não é? Eu também amei. Porque, assim, aí ela falou assim, eu não vou lembrar direito, mas era mais ou menos assim. Está chegando a hora que meu marido vai chegar em casa para o almoço. E aí ela fez uma... Ela falou, mas eu olhei para mim, eu estava, assim, fedida de comida, cheirando cebola, suada, porque limpei a casa toda, e ele vai chegar. Então, eu corri lá, tomei banho, agora eu estou aqui cheirosinha, agora eu estou aqui tomada banho, vou colocar um perfume, vou colocar uma roupa. Por quê? Pega essa, ela falou, eu não sei o que ele viu na rua. E o que ele viu na rua não pode ser melhor do que ele vai ver em casa. Então, e isso é tanto para o homem como para a mulher. Porque é muito mal quando o marido chega em casa e você está lá com aquelas camisetonas furadas, com não sei o quê. E também é mal para a mulher chegar, o homem... Aqui, eu não sei se tem isso. Camiseta de político, de vereador, né? Camiseta de conferência de igreja, aquelas velhas, né? Que você já tem essa. Gente, vai aqui tem umas lojas que tem umas coisas baratas. Dá para se arrumar, né? Aí o marido, a mesma coisa. Chega lá o marido, né, maridos? Vamos falar a verdade. Vocês não têm dó da gente. Ah, amor, deixa eu falar, depois você fala. Deixa eu continuar. Mas assim, gente, nós também, às vezes, gente, por favor, conversa com a sua mulher. O que te agrada? Você quer que chegue em casa e tome um banho? Gosta da barba? Quer que eu tire a barba? Porque também, maridos, não adianta se ir lá e querer sacar de qualquer jeito. Pô, mulher precisa de romance, de depósito, né? Essas coisas. Então, assim, e isso, quando a gente não faz isso, é acordo de morte. Tem coisa que não dá para mudar, né, irmã? Acordo de morte, não é verdade, gente? Então, assim, tá, vamos voltar aqui esses par que eu estou começando a também muito risada. Mas, assim, quando a gente não faz isso, gente, isso é um acordo de morte. E isso é muito sério e a gente precisa compreender.
que nós nos apaixonamos quando nós casamos. Nós olhamos para o nosso cônjuge e a gente falou, é com você que eu quero passar o resto da minha vida. Então, nós temos que ter acordo em tudo. Porque se a gente não tiver esses acordos em tudo, nós vamos dar lugar para o inimigo. E o que mais o inimigo quer é achar essa brecha para que ele possa entrar no meio da família e realmente fazer uma bagunça. Porque hoje, o maior ataque de Satanás é contra as famílias. Então, nós precisamos entender isso. Então, nós vamos criar os nossos filhos da melhor maneira possível, fazendo o que você tem que fazer, o que está na Bíblia, o que você tem que fazer. Mas você não pode perder de vista que a maior preocupação é aqui, ó, com quem vai ficar com você na velhice. Então, a gente realmente precisa ter esses acordos, a gente não pode esquecer disso. A gente não pode deixar que outras coisas influenciem. Uma última coisa que eu quero falar, há um tempo atrás, eu e a Sônia, a gente sentou e conversou, porque as nossas discussões, os nossos desentendimentos, nunca era porque ele pensava ou porque eu pensava, mas geralmente era por causa dos outros. Ou era por algo que tinha acontecido na igreja, a gente discordava, ou às vezes a gente discordava por causa de uma atitude dos meninos, e um dia a gente sentou e falou assim, ó, não dá mais. Falou assim, a gente não pode, porque assim, não era sempre assim, mas um dia a gente sentou e falou, um dia o Sano falou para mim, você não está vendo que a gente está se desgastando por causa dos outros? Aí eu, Ele falou, vale a pena? Eu, não, né? Não. Então, pronto. A gente precisa entender que esse relacionamento aqui vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Quando os nossos filhos olharem para nós e ver que há cumplicidade, que há acordo, que há união, que há amor, que há paixão, eles vão se sentir seguros. Eles vão realmente falar assim, esse lugar que eu quero chegar quando eu casar. Nesse lugar que os meus pais estão hoje, sem acusação. E por isso é importante sentar e conversar e falar assim, olha, o que você quer? O que você quer da vida? O que você quer realmente fazer? Né? Quando o Sandro contou aqui esses dias, que quando ele foi abrir mão da faculdade de Direito, né, nós tínhamos conversado, e era um sonho, a gente falava sobre. Não, quero ser juiz, vou fazer isso. E eu falava, que bom, vou ter uma vida de madame. Eu pensava. Né? Mas, quando ele chegou e falou sobre a questão de ministério, eu agradeço a Deus, porque eu caminhei com pessoas muito sábias durante a minha caminhada cristã. E eu lembro que uma das coisas assim, que, na hora, eu já tinha escutado, o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, não seja você a mulher que não é sábia, para não deixar o seu marido alcançar o que eu tenho para ele. E eu falei, Senhor, já entendi. Ele vai e eu vou segurar as pontas dentro de casa. Ele vai e nós vamos vencer. Então, eu falo assim, a gente precisa sentar, porque era uma das coisas que a gente sentou, conversou e decidiu. Como muitas vezes, depois eu lembro uma época, uma altura, eu queria fazer um concurso público. E aí ele sentou e conversou, é isso que você quer? Lembra? É isso mesmo que você quer? Eu falei assim, acho que para esse momento da vida tal. Aí eu falei assim, ele falou, então, o que você precisa da minha ajuda? Eu falei, eu vou precisar estudar. Talvez algumas noites, quando a gente esteja em casa, quando você esteja em casa, eu preciso que você fique com os meninos e eu vou estudar, porque eu quero prestar o concurso público. E toquei. Então, foi acordo que nós fizemos. E aí deu tudo certo. Só que quando um faz, eu quero fazer e não quero saber o que você pensa, aí as coisas não dão certo. Né? Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer acordos de morte inconscientemente dentro do nosso casamento. Eu não vou ouvir, eu não vou conversar sobre isso, nós não vamos resolver sobre isso. Ainda vamos esperar mais um tempo, né? Vamos esperar mais um pouco para a gente resolver. E isso eu tenho algo para dizer para vocês, assim, não esperem o amanhã naquilo que você pode resolver hoje. Não espere o amanhã. Não espere o dia mal chegar para você ter que tomar alguma providência. Amém, queridos? Vamos ficar em pé?